tarde com uma conferência plenária pela professora Alexandra Rodrigues Gonçalves, que é professora auxiliar na Universidade do Algarve desde 1997, é investigadora integrada no CINTURS, o Centro de Investigação para o Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar, que faz investigação na área do turismo, território, património, gestão cultural e indústrias criativas. É doutorada em turismo, tem um mestrado em gestão cultural e foi diretora regional de cultura do Algarve entre 2013 e 2018, portanto tem aqui uma experiência fora da academia e muito interessante, e foi igualmente vereadora da Câmara Municipal de Faro, portanto 2 cargos fora da academia que lhe trazem com certeza uma experiência interessante e que partilhará connosco também. Foi vereadora para a área da cultura, do turismo, da ação social, da economia e da saúde. Tem desenvolvido a sua investigação essencialmente na área do turismo e da experiência cultural, ligada ao turismo criativo, à gestão do património cultural e os museus, e coordena um conjunto de projetos relacionados com estas temáticas, com o turismo, com a cultura, com a sustentabilidade e com a dieta mediterrânica, que imagino que iremos ouvir falar também, e é, desde 2019, diretora da Escola de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, muito boa tarde. Good afternoon. I'll be speaking in Portuguese, sorry, but all the PowerPoints are in English. But it will be easy for me to have a more fluent conversation doing it in Portuguese. Bom, começar por agradecer o convite endereçado. É um prazer imenso estar em Évora e nesta universidade onde me doutorei. E por isso rever algumas boas amizades que temos desse tempo. Fiz 10 anos que me doutorei e ontem fez 10 anos que recebi o diploma desse doutoramento. Vi por acaso que estavam em comemorações do Dia da Universidade. Fazer um breve comentário sobre a imagem, que aparentemente nada tem a ver com o tema, mas tem alguma coisa a ver com o tema, porque, como podem ver, temos ali alguns catos, não é, na nossa imagem, e se calhar é um bocadinho esta a mensagem que gostava de começar por passar, é que, de facto, há alguns espinhos nesta relação entre turismo e património cultural intangível, que nem sempre é fácil o caminho da sustentabilidade, e de facto estas plantas são bastante sustentáveis porque bebem pouca água. Portanto, daí a escolha desta fotografia, desta imagem, para começarmos a falar sobre estas oportunidades e desafios associados ao património cultural intangível, ao turismo e à sustentabilidade. Começar por dizer-vos uma coisa que é do senso quase comum, mas que é bom não nos esquecermos. O ponto de partida hoje não é o mesmo ponto de partida de há um século atrás. Portanto, falamos em pós-modernidade e isso tem um significado nestas relações que se estabelecem entre os diferentes modos ou manifestações culturais. Significa que hoje a cultura está muito mais no centro da sociedade do que estaria, ou de toda a comunidade, do que estaria há alguns anos atrás, que estes limites entre os diferentes tipos, que hoje já nem se usa bem esta terminologia, até é vista como aos olhos, às vezes referimos a diferentes tipos de cultura, como alta e baixa cultura, desapareceram. Portanto, há aqui uma integração entre os diferentes tipos de cultura que anteriormente se classificavam. Há uma, de facto, tendência também para o turismo estar cada vez mais nas nossas vidas, e somos cada vez mais turistas no mundo global e, portanto, também há aqui um grau de inter-relação, de conectividade, de circulação muito maior do que havia no século passado, por via muito do desenvolvimento do transporte aéreo, claro, mas não só, e isso faz com que tudo esteja diferente. Faz com que haja também diferentes formas de olhar para estes assuntos. Os agentes do lado do turismo perspectivam de uma maneira e os agentes, ou atores, como queiram,
Eu acho que somos mais agentes do que atores, porque o ator representa. E nós fazemos mais do que isso, nós interagimos e, portanto, moldamos as nossas ações e, com elas, interferimos sobre o mundo à nossa volta. Portanto, têm, de facto, contextos diferentes, significados diferentes, e hoje fala-se já até num metamodernismo que está muito associado à virtualização, à digitalização da sociedade. É um conceito que começa a emergir com o metaverse, com o virtual tourism, com a realidade aumentada e com esta transformação da nossa vida real para mundos artificiais, mas que tentam criar realismo nessa artificialidade. Portanto, começar por aqui, tudo mudou, não é? E tudo mudou, e mesmo em termos de turismo, há também mega tendências que se têm vindo a afirmar. E como pessoa que vem da área do turismo, é bom que nós nos centremos aqui também nesta análise das mega tendências do turismo. Há uma alteração demográfica, nós vivemos cada vez menos no mesmo país onde nascemos, portanto, é muito normal coabitarmos com outras nacionalidades no nosso país e, portanto, partilharmos espaços, partilharmos contextos, partilharmos diferentes modos de cultura com outros que têm diferentes comportamentos e, por isso, isto merece uma reflexão. Assim como também a questão da saúde, do trabalho, da coesão social, são preocupações que estão nas tendências do turismo, porque trabalhamos cada vez mais fora do nosso país de origem. E por isso também as questões de como é que se compatibilizam as diferentes culturas na zona da residência é uma preocupação das novas migrações, dos novos residentes. E na sociologia das migrações, isto é um assunto cada vez mais na ordem do dia. A questão do planeta, do ambiente, claro, e dos impactos das alterações climáticas no nosso mundo global. O transporte aéreo é um dos principais alvos dos impactos negativos do turismo sobre os destinos e também estas mobilidades cada vez maiores também têm esses impactos e está a crescer um movimento contrário às viagens mais internacionais, ou seja, ao estudo da descarbonização do turismo e, portanto, a comida, a energia, o turismo estão também associados, a água associada ao turismo. A produtividade, a questão da tecnologia, do trabalho à distância, os digital nomads são um dos assuntos que também fazem parte destas mega tendências e o empresário novo da inovação no turismo associado a estes processos também está associado ao crescimento das novas tecnologias. E a questão última, e se calhar a primeira, a das políticas, não é? Que acaba por estar relacionada com todas as anteriores, porque é a importância, sobretudo, da travel mobility, da acessibilidade e da mobilidade dos cidadãos, já sem falar só dos visitantes turistas, de todos os cidadãos, como um fator fundamental no turismo mundial. Isto porque tudo vai interferir também com a sustentabilidade e com o património cultural, independentemente de ser tangível ou intangível. E isto tem que ver com este gráfico que é meu, que já tenho vindo a partilhar e faz parte de alguns papers que estão publicados, precisamente tenta mostrar como o antigo turismo dolce e far niente, de nada fazer e estar na praia, se modificou para uma coisa que hoje está cada vez mais associada a esta interação com as comunidades locais e com o conhecimento dos hábitos e das culturas dos destinos que visitamos, que é o turismo criativo. Portanto, em 100 anos tudo se transformou e, de facto, há uma tendência para hoje falarmos eu li há dias alguém num comentário num Facebook que dizia: vivemos em modas, e é verdade, as modas generalizam-se e os mídias sociais ajudam, passámos de produtos para experiências e agora a sustentabilidade é a ordem do dia. Mas é assim mesmo, tem que ver também com os desafios que a sociedade nos vai colocando e, portanto, hoje procuramos em férias ter oportunidades também de autoaprendizagem, de conhecimento do outro, de desenvolvimento pessoal, de ganhar criatividade para a nossa própria profissão. E eu dá uma sensação que está a fazer aqui um ecozinho, não é?
o som. Não sei se está mais algum microfone, acho que não. Mas estou-me a ouvir assim em... Se calhar está muito próxima do microfone. Talvez desviando um pouco. A minha voz é muito metálica. Mas pronto. Pronto. Isto, em termos do turismo criativo, é uma das tendências, não é a única. Há outras tendências emergentes e a sociedade atual conduz-nos, por via dessas outras tendências, para este tipo de consumos, que têm que ver com um novo romantismo, as emoções, a procura de manifestarmos o nosso dia-a-dia muito controlados e, portanto, quando estamos em férias procuramos essa revelação das emoções e vemos muito os destinos como algo especial, como algo que tem que ser vivido, com uma história para partilhar. Esta questão da creative co-production, do querermos exprimir-nos, termos espaço para essa autoexpressão, mesmo quando estamos a entrar em contato com a cultura dos outros, há sempre margem para termos a nossa manifestação cultural associada. A procura, por outro lado, de algo que seja sincero e autêntico. O conceito de autenticidade é um conceito que tem milhares de papers e de investigação publicada e tem vindo a evoluir, ainda que possa parecer fácil, não é? Porque autêntico é muito mais hoje aquilo que nós sentimos do que qualquer outra coisa que nos é dado. Portanto, esta procura de viver emoções reais, não é? Se é que existem emoções que não sejam reais, é outra das questões que está associada à satisfação do turista. As emoções, como já havia dito, e não as características do produto, eu já não me interessa se tem 5 estrelas ou 4 estrelas, se está a 500 metros da praia, eu quero é ter alguma experiência que seja diferenciadora. Quais são os drivers, os fatores que nos conduzem para estes processos ao nível do turismo cultural? Há um autor que tem dedicado toda a sua vida à investigação aplicada ao turismo cultural, que é o Greg Richards, que é um mentor de um projeto em termos europeus, que é o Atlas, que é um questionário ao nível do perfil e das preferências dos turistas culturais, e ele identifica aqui algumas questões essenciais, como um aumento crescente pela cultura popular, pelas manifestações populares, pela cultura do dia-a-dia, talvez porque a outra já não preenche, um consumo crescente do património cultural e imaterial, a par com os museus e os monumentos, continuam a ser os espaços privilegiados de visita, portanto, também as estatísticas que se recolhem são estas, portanto, diremos sempre, continuamos a ter muitos visitantes estrangeiros e nacionais nos museus e nos monumentos e sabemos pouco sobre esta cultura intangível. O papel crescente que as artes têm associado às outras formas de cultura e em combinações às vezes ousadas nas propostas para turismo e um crescimento da ligação entre o turismo e a criatividade, entre estas oportunidades de desenvolvimento do nosso lado criativo, enquanto pessoas. Assim como se fala num crescimento de uma tendência para aquilo que é omnivorous tourism, que tem que ver com um consumo exagerado de coleção quase de sítios que se visitaram, das fotografias que se tiram, daquele momento em que se reproduz o sítio onde se esteve, onde toda a gente já esteve e nós temos que lá estar também. Estas são grandes tendências de um turismo mais massificado e também de um turismo criativo. Agora, isto leva-nos à grande questão, que já foi aflorada esta manhã e certamente continuará a ser, que nos afeta globalmente, mas algumas cidades em particular. É sobretudo em certos sítios, pela sua monumentalidade ou por serem espaços urbanos muito densos, em que o overtourismo, o excesso de turismo, uma massificação, começa a trazer impactos negativos, muito associado a um turismo de cruzeiros que chega perto desses portos dessas cidades. Falávamos em Malta à hora do almoço, mas podemos falar em Veneza, em Bruges, em Amsterdão, um conjunto de cidades que pela sua versatilidade de atração de turismo associado muito à cultura, sobretudo monumentos e museus,
têm afastado os residentes e, portanto, há de facto aqui uma fuga de residentes destes sítios porque nem conseguem coexistir neste espaço. Mas a verdade é esta, é que há de facto muitas atividades a acontecer ao mesmo tempo do turismo nestes sítios, o que dificulta essa apreensão da cultura do local, e ao mesmo tempo nós somos cada vez mais turistas no nosso próprio dia-a-dia, porque, e é um sociólogo que o diz, já na década de 90 identificava esta problemática e que diz que as pessoas são, de facto, a maior parte do tempo turistas, quer queiram ou não, porque desconhecem cada vez mais, por via destes movimentos e destes excessos, os seus lugares onde residem. O que é muito interessante e não deixa de trazer estes outros movimentos que são preocupantes e que estão associados já a alguma turismofobia e a alguma turistfobia, ou seja, a fobia contra a presença do turista, contra a presença desta pessoa visitante e uma fobia contra o turismo em geral. E que, em alguns casos, dá origem já a manifestações de agressão e de conflitualidade no espaço urbano, que aconteciam no passado muito numa relação com alguma imigração, neste momento começam a acontecer, ou com alguns grupos excluídos da sociedade, neste momento acontecem crescentemente nestes sítios com o turismo, com casos já conhecidos em termos dos mídias internacionais. Em termos de algumas das cidades que têm vindo a tentar combater estas problemáticas, temos o caso de Barcelona, que tem estado a trabalhar neste sentido e daí estamos agora também a introduzir nas nossas práticas urbanas e nas nossas políticas urbanas alguns exemplos, nomeadamente esta questão da mais habitação e da legislação com restrição à criação de novos alojamentos locais, que é uma das formas de tentar esbater, que não sei se será a mais correta, porque já vimos que os efeitos não serão aqueles os desejados, pelo contrário, porque há uma economia de subsistência relacionada com esse alojamento local e há uma reabilitação urbana que tem acontecido por essa via, mas a verdade é que temos momentos de tensão a acontecer crescentemente nos centros urbanos associados a um excesso de turismo e um excesso de alojamento local associado à procura turística. E a uma pressão imobiliária, aumento de preços e tudo o resto que sabemos que já aconteceu noutros sítios e que estão a acontecer, no Algarve nomeadamente, sobretudo em algumas cidades que inclusive têm o ensino superior e dificultam o encontro de habitação para os estudantes. Não tenho a resposta para estas questões, mas é um assunto que é bom que tenhamos consciência e que tem vindo a ser trabalhado, e o que nós detectamos neste estudo da relação entre património, a gestão do património e o turismo, é que há já muito trabalho desenvolvido sobre os impactos desta gestão associada ao património e ao turismo, sobretudo os mais negativos, mas também já há algumas medidas a ser implementadas que tentam esbater os efeitos mais negativos, quer em termos do património cultural material, quer do imaterial, porque eles acabam por estar associados, ouvimos isso esta manhã, há sempre artefactos físicos associados à intangibilidade. E, portanto, também são efeitos, os efeitos do turismo massificado, negativo, produzem-se sempre junto das duas dimensões. Portanto, na gestão do património, algumas das questões principais da investigação desenvolvida recaem sobre estas questões: a contaminação arquitetónica, a capacidade de carga dos espaços, a especulação de preços, a desertificação dos centros históricos ou de determinados espaços urbanos, a terciarização, que é um excesso de oferta de comércio e de serviços em determinadas áreas das cidades, em detrimento da oferta de residências, a gentrificação, que tem que ver com a ocupação destes espaços
por determinadas classes com maior capacidade de compra, de aquisição de habitação nestes sítios, a perda da autenticidade, que acaba por estar relacionada com a contaminação arquitetónica, a comodificação, que tem que ver com esta adaptação à cultura dos outros, não é? E depois surge aqui no meio a sustentabilidade como movimento contrário, a sustentabilidade do turismo cultural, que gerou na sua origem um movimento do turismo criativo, que surge muito por oposição e por combate a uma massificação do turismo cultural, e a capacidade de carga, que já falei. Portanto, estes são os grandes debates correntes da gestão do património e do turismo, que podem facilmente ser transpostos para o património cultural e material, com mais algumas questões, claro. Depois temos esta outra questão, é que temos diferentes públicos a interagir neste mesmo espaço do património cultural e são muito diversos. E são muito diversos na sua origem e nos seus fins. Portanto, tem uma natureza privada, pública, que é muito diferenciada e, por outro lado, uns têm umas responsabilidades que entram diretamente na associação com a preservação, a salvaguarda, a valorização do património, enquanto que outros procuram, sobretudo, o seu usufruto. Portanto, a vivência, a fruição, a utilização, não quer dizer que sejam opostos, mas a verdade é que a forma como os agentes do turismo e os agentes do património olham para a mesma coisa é diferenciada e com diferentes fins. E esta é a questão central. E é aí que nós temos de trabalhar crescentemente em conjunto, porque o turista quer experimentar, quer mexer, quer tocar. Falávamos dos frescos e de outros patrimónios em que a tentativa de mexer e perceber a textura, ou o cheiro, ou o que for, a interação é importante, porque passa por aí ter uma experiência mais interativa, o consumo do objeto e esta perspectiva de uso. Enquanto do lado da gestão cultural, da gestão do património, queremos, sobretudo, a manutenção, o estudo, a preservação e leva a que estes olhares, por vezes, levam-nos a uma conflitualidade e uma dificuldade no tal trabalho em rede e conjunto, que é a conclusão a que nós vamos chegar ao longo desta apresentação, mas que é realmente o único caminho possível. Em termos da redução dos impactos e desta gestão da pressão turística na relação com o património cultural, já há muitas experiências que têm vindo a ser desenvolvidas, umas com maior sucesso, outras com menor, mas passam sobretudo por estas questões que estão identificadas também na investigação existente e que temos vindo a estudar. Uma tem que ver com, logo, a restrição do acesso. Portanto, os estudos de capacidade de carga limitam, estabelecem a necessidade de reserva, a necessidade de aquisição, por exemplo, de um workshop em que se envolve um artesão e em que se aprenda a fazer um cesto típico daquela zona, limitado para 10 pessoas, com um artesão, 2 workshops por dia, um de manhã, um à tarde. Portanto, há aqui uma limitação da relação com o turismo, que ao mesmo tempo faz com que haja maior valor associado a cada uma destas experiências e, por outro lado, faz com que haja algum controle da própria experiência. Isto falando nas experiências associadas a um património mais intangível ou imaterial, ou se falarmos em património físico, sobretudo ao nível mesmo das reservas, necessidade de pré-reserva e da aquisição de bilhetes, que acaba por controlar o número de visitantes em cada dia, em cada semana, em cada mês e sucessivamente, ou até através da prática de tarifas mais caras, portanto, de preços mais caros, para inibir uma procura tão massificada. É claro que isto tem 2 lados, não é? Porque nós sabemos que, por um lado, temos um dever de fazer a democratização da cultura, de mostrar a nossa história, a nossa cultura aos outros, mas isso pode ser feito através de uma política dissuasora ao nível do turismo e incentivadora ao nível dos residentes. Portanto, são sobretudo desses que nos interessa que preservem e salvaguardem aquele seu património e que o conheçam. Aí
as políticas devem ser de incentivo. Quando falamos de turismo e há uma pressão excessiva, a política pode, e é isto que é preciso fazer ao nível das políticas públicas e das políticas de património. Portanto, outras formas, a criação de taxas. A taxa turística pode ter aqui um efeito também, por um lado, de reabilitação de património, se for essa receita utilizada em benefício da criação de novas ofertas, de novos sistemas de interpretação, por exemplo, do espaço. Portanto, a taxa turística pode ser também inibidora, porque aumenta o custo e, por si só, levar a que haja uma redução de visitantes e pode ser uma nova fonte de receita. A interpretação, as formas de interpretação, utilizar o audioguia para controlar o tempo de permanência no espaço, orientar os fluxos, as apresentações com uma base em tecnologias de informação de realidade aumentada, e darei um exemplo na outra apresentação que vou fazer, porque é um projeto nesta área em que precisamente se utiliza uma plataforma, uma aplicação móvel para fazer uma visita virtual e, portanto, a pessoa poderá fazer essa visita sem ter que ir ao local fisicamente ou visitando apenas alguns espaços desse local, não tendo acesso a todo o espaço patrimonial. Portanto, as performances, as interpretações históricas, cênicas, também podem, ou reconstruções, e o exemplo amplamente conhecido são das grutas de Lascaux 1 e 2, em que é uma réplica que é visitada. Agora penso que já foi reaberta a Lascaux. Altamira pelo menos foi. Lascaux não tenho a certeza, mas pronto. São casos em que se fazem réplicas para criar uma experiência que se sabe que não é a verdadeira, a autêntica, mas que se tenta reproduzir a história daquele local. Portanto, a qualificação é sempre um caminho principal, obrigatório, a capacitação dos vários agentes. Ao nível do turismo, é importantíssimo que haja esta capacitação dos agentes para o património e para a cultura. Aqui as entidades públicas e as universidades têm uma responsabilidade principal. Posso falar de uma experiência que desenvolvi no município de Faro, em que anualmente criámos uma formação certificada com a Escola de Hotelaria e Turismo, que é uma escola profissional, porque eles são certificadores de formação, em que criávamos uma turma para fazer a visitação a todos os espaços de natureza e cultural de Faro, do município de Faro, para estes agentes do turismo poderem depois, quando fazem a visita dos seus turistas, terem uma informação rigorosa, testada, com os especialistas das áreas, porque era um combinado em que envolvíamos natureza e cultura, o museu, os profissionais do setor, os técnicos, é que faziam eram às segundas-feiras, um dia morto do turismo, uma vez por mês, portanto, prolongavam-se ao longo do ano. É claro que na época alta do turismo do Algarve, que é o verão, não havia formação, mas num conjunto de horas que depois dava uma certificação de formação que também interessava estes profissionais. E já vai na 10ª edição esse curso, portanto tem tido sempre procura e era feita com os meios próprios da autarquia e da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e do próprio município. Portanto, foi uma prática que ficou porque, de facto, se verificou que era boa. Segmentação, criar diferentes tipos de propostas consoante os nossos públicos-alvo, nomeadamente ao nível da juventude e com as escolas. Temos que fazer uma diferenciação das propostas de visitação e de experiências, porque sabemos que é difícil captar a atenção dos mais jovens por muito tempo. Utilizar aqui o storytelling e formas diferenciadas de se contar essa história ajuda imenso e é um dos caminhos. Haver coordenação é essencial, a coordenação entre o turismo e a cultura, claro, e o marketing e a promoção orientada para estes públicos também é fundamental. E isto pode acontecer com o património cultural intangível ou imaterial, se calhar mais correto dizer imaterial, porque não é só intangível. E como é que se pode evitar estes impactos mais negativos? Passa sempre por uma coisa que é difícil na cultura, e quem já foi diretor regional de cultura
diz-vos que é muito complicado, inclusive o meu próprio perfil profissional dificultava às vezes este diálogo. É preciso criar, de facto, relações de confiança entre os agentes culturais, entre eles próprios e com os agentes do turismo. Porque, de facto, há aqui diferentes olhares. É um trabalho que tem que ser continuado, persistente, e tem que envolver várias disciplinas. Não é só a história, não é só o património, não é só a sociologia, tem que envolver também outras dimensões que estão aqui no dia-a-dia, a coabitar a universidade com o seu papel de liderança que tem na investigação aplicada a estas áreas, pode ser a ponte para criar esta ligação transdisciplinar e deve ser, e acho que é um exemplo disso, terem-me convidado hoje para estar aqui convosco, portanto já há muita consciência de que tem que ser este o caminho. Esta transferência de conhecimento é importante, o envolvimento dos vários parceiros, criação de redes transdisciplinares para trabalhar estes assuntos, a aplicação das novas tecnologias e de novos instrumentos que estão hoje a surgir facilitam também que se evite estes impactos mais negativos, explorar novos métodos, partilhar a investigação por vezes fica demasiado centrada no meio académico, e o olhar às vezes do meio empresarial sobre estas questões é muito cético, tem que realmente criar este trabalho conjunto através de novas estratégias, mas sempre, claro, com políticas de conservação, de salvaguarda e de valorização bem estabelecidas para sabermos até onde podemos ir. E para evitar aqueles sinais como vão aparecendo nas paredes de algumas cidades e que não são nada amigáveis para os visitantes. Pronto. Há uma prática constante de produção de documentos internacionais. Estamos hoje aqui a celebrar precisamente também os 10 anos da Cátedra e os 20 da Convenção, mas há muito outro documento e muitas outras entidades, inclusive é do lado do turismo, a promover práticas sustentáveis e de respeito pelo património cultural, nomeadamente o próprio Código de Ética do Turismo tem vários artigos dedicados a esta questão e eu não queria deixar de referir que o olhar do turismo também já é crítico sobre si próprio, sobre as questões da utilização do património cultural imaterial e material. Pronto, esta questão do momento turístico e de usufruir e viver e criar experiências memoráveis nos sítios que se visitam tem esta questão, é efêmero de facto, mas não pode, tem que deixar de ser uma fotografia que se tira junto à Torre Eiffel ou junto à Gioconda, ou tem que ter cada vez mais significados e de facto é através do património cultural imaterial que se conseguem esses significados. Portanto, as propostas hoje diferenciadoras recaem muito sobre esta dimensão. É aqui que se tem a experiência real, autêntica e de facto o sentimento de descoberta, de pertença. Por um lado é descobrir algo que é novo, que faz parte da cultura dos outros, que é diferenciador da nossa, mas também pode ser ao contrário. Pode ser também alguma coisa que temos em comum. E o Mediterrâneo faz isso muito bem. Somos, de facto, um espaço que tem muitas relações de proximidade, ainda que tenhamos momentos de convulsão como aqueles que estamos a viver hoje, por diferenças culturais religiosas, sobretudo religiosas, de base religiosa, ou de base humana, nem sequer diria religiosa, eu acho que é de base da natureza humana. Esta inter-relação acontece muito neste contexto do património cultural e imaterial e o turista tem que ter consciência, tem que ter responsabilidades na visitação dos territórios e na preservação e da salvaguarda desse património cultural e dos seus hábitos. Também, quando falamos destas coisas, falamos muitas vezes só do lado económico da questão. E temos que falar do outro lado, dos outros lados. Há um valor psicológico. É muito interessante e o documentário do Criatura é o melhor exemplo que podemos ter disto.
O Criatur foi um projeto de turismo criativo em que eu tive o prazer de trabalhar com uma das pessoas que está aqui na sala, a Sónia Cabeça, que foi investigadora do projeto, pós-doc, e de facto foi muito enriquecedor. Nós desenvolvemos práticas de turismo criativo no território do Algarve, foi um projeto nacional, envolveu 5 centros de investigação, muito na relação no Algarve com o artesanato e a gastronomia. E se forem à página criatur.pt, tem lá o documentário que foi premiado até, que são 40 e tal minutos, eu nunca daria para partilhar convosco aqui, porque pronto, era a sessão toda, mas é uma peça de investigação e vocês o que sentem, além de ser um filme muito bem produzido, com grande qualidade, tem a transmissão de uma mensagem muito positiva. Toda a gente saía a sorrir daquelas experiências e com uma sensação, os testemunhos são de que se transformaram. E é muito este o caminho. Essa transformação é porque quando se está numa experiência deste género, há um valor que transcende o valor económico. Há um valor de desprendimento de nós próprios. E isso é fundamental e, de facto, para além do valor cultural que isso tem, porque estamos a transmitir as nossas práticas técnicas, às vezes ancestrais, associadas ao trabalho de um artesanato que é muito nosso, mas que também tem proximidade com todo o Mediterrâneo, no caso. Por outro lado, há todo um valor psicológico que nos, de facto, tem um benefício excelente em termos pessoais. É claro que também há o valor comercial. E é um valor comercial que também é positivo, porque em muitos destes casos são práticas que estavam a desaparecer e que se vêem reabilitadas ou revalorizadas porque alguém olhou de outra forma para aquele património, para aquelas práticas ancestrais e lhe está a dar novos significados. Portanto, há um novo significado a ser criado para essas práticas e que hoje, por exemplo, o Museu de Tavira vai ter uma oficina de cestaria, que está aí, é o Instagram do município de Tavira, está esgotado. Está esgotado e é para turistas e para residentes. Portanto, vão coexistir no mesmo espaço, no museu, uma oficina de artesanato em que as pessoas rapidamente esgotaram e têm vindo a esgotar as oficinas que têm vindo a ser desenvolvidas. E não é só na cestaria, tem na cerâmica e noutro tipo de propostas. Como eu dizia, sustentabilidade sempre, formação é essencial, a capacitação não só dos agentes culturais sobre estas práticas também, porque podem criar-se aqui sinergias entre artes diferentes, entre práticas que não se combinavam, a cerâmica com a cestaria, por exemplo. Esse cruzamento também atribui, não se abandonam as práticas de cada um, o que se faz é coexistirem para uma criação de um novo objeto que por vezes atribui valor àquele artesanato. Isto está a acontecer no Algarve, com alguns projetos que eu já mostrarei, e que, de facto, eu creio que podem ser boas práticas a transferir para outras regiões. A dignificação do artesão, porque o artesão, e há testemunhos disso também no projeto, no Criatur, passou a sentir que o seu trabalho, aquilo que fazia todos os dias por distração ou por ocupação, nos seus tempos livres, tem valor e passou a ser a sua atividade central. Alguns hoje dedicam-se ao artesanato exclusivamente, o que era uma coisa muito difícil no passado, como sabemos, porque a subsistência com base na venda em mercados era muito complicada. Depois, criação de eventos, de espaços, temos o caso, por exemplo, do Lolec, que criou o Lolec Criativo, onde tem várias oficinas criadas pelo próprio município, uma oficina do caldeireiro, onde podem trabalhar o cobre e fazer as cataplanas e agora falta uma palavra, os caldeirões na própria oficina e trabalhar o cobre de várias formas, porque tem os fornos lá criados pelo próprio município, em residência permanente. Portanto, são cruzamentos de contacto que se vão acontecendo em espaços autónomos, mas que depois têm no Lolé Design Lab um ponto de encontro com os designers e que estão a recriar o artesanato local.
Portanto, estão aí referidos o Food and Crafts, que é um outro projeto com a região Turismo do Algarve. A própria região Turismo do Algarve identificou que este é um nicho de mercado com grande valor, que traz valor à região e ao próprio turismo. O TASA está na origem deste processo, que é um projeto de técnicas ancestrais soluções atuais, em que cruza as técnicas ancestrais com este novo design, o Alé Criativo, o Creatur, o iHeritage, do qual irei falar na próxima comunicação. O Host é um outro projeto que está a tentar criar novos petiscos associados à dieta mediterrânica e que tem um laboratório na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, e em que estamos a utilizar o queijo de cabra algarvio, a alfarroba e o azeite da região para produzir petiscos novos e tentar, junto da restauração, dos chefes locais, introduzir novos petiscos associados aos elementos principais da dieta mediterrânica. Vamos ver, porque queijo de cabra algarvio não é fácil. Já estamos a utilizar queijo em pó, ou leite em pó, para fazer o queijo, porque não há, porque é uma produção que quase desapareceu. Portanto, há muitos desafios nesta relação de aproximação com os recursos endógenos, porque depois é necessária produção em quantidade, às vezes, ou a matéria-prima em quantidade para conseguirmos viabilizar estas propostas, e nem sempre é fácil. E há uma coisa que é básica: a inventariação é o ponto principal de partida para qualquer um destes trabalhos. Portanto, há sempre é o primeiro passo para a salvaguarda, é a inventariação e o registro destas práticas e a documentação. Portanto, daí as equipas terem que ser sempre cada vez mais multidisciplinares, porque há necessidade de antropólogos, sociólogos, etnógrafos, e depois é que vêm os outros historiadores, por aí adiante, para registar as técnicas e a sua essência. Pronto, eu começo-me a aproximar das conclusões, porque há sempre o lado positivo e o lado negativo nestas coisas. Tenhamos nós consciência e presença daquilo que é bom e daquilo que é mau, e tentar encontrar soluções para esbater os efeitos mais negativos desta relação entre o turismo e o património cultural e material, nomeadamente a comercialização, depois a indistinção, às vezes que é difícil perceber se estamos perante um cesto dos chineses ou um cesto que é de produção regional. Portanto, a criação de marcas, de registros, de marcação dos produtos, dos processos. Portanto, tudo isto, a dieta mediterrânica está a trabalhar nesse sentido. Vamos ver, criar uma marca já é uma ambição de longa data, desde também faz 10 anos que a dieta mediterrânica que foi registada como património cultural e material. A aculturação das tradições, se houver esta inventariação, se houver este registro, se houver capacitação, é mais difícil de acontecer. Os sítios onde acontecem, houve, por exemplo, no início destes processos, houve a ambição de um dos operadores dedicado a experiências de turismo criativo, de levar estas experiências para dentro dos hotéis. Não funcionou, porque, de facto, eram hotéis de 5 estrelas, de elevada qualidade, mas os turistas não aderiram. Porquê? Porque não é o espaço. O espaço é na casa do artesão, é na oficina, é num espaço que é deles, que é autêntico. O sentimento não é igual. Reproduzir um workshop de fazer um cesto na casa do artesão é totalmente diferente de fazê-lo num hotel de 5 estrelas. O ambiente não é o lugar adequado. Portanto, esta coisa da caracterização do espaço é mais importante do que às vezes possa parecer. Aqui estão umas gralhas, mas a questão do ambiente, da envolvência, da proteção do ambiente, também não esgotar os recursos associados a estas práticas, às vezes já não são fáceis, como eu dizia, de encontrar. Até a palma, às vezes já não é tão fácil, tem um período no ano em que se tem que apanhar e depois secar e depois trabalhar. Portanto, tudo isto, até a história associada à matéria-prima é necessário ser conhecida. A questão dos problemas de capacidade de carga são mais que... E identificar sempre onde é que estão a origem dos conflitos, e isto é preciso investigação, acompanhamento destas práticas, que é coisa... E avaliação também, que são coisas que por vezes ficam um bocadinho esquecidas. O lado bom
é que há trocas culturais que nem sempre são da culturação. São de, no meu país faz assim, na minha comunidade faz daquela maneira. E há trocas que podem ser interessantes em termos culturais e de tolerância e autoaprendizagem. Isto também contribui, como eu dizia, às vezes para que algumas práticas em desaparecimento permaneçam, porque são revitalizadas através destas procuras, que não deixam de ser procuras e não deixa de haver consumo. Sejamos realistas, há consumo. E o consumo é inevitável e é positivo por vezes, porque atribui valor a este património. É claro que não é por isso que vamos registar o património, não deve ser essa a motivação para o registro do património cultural e imaterial, para tirar daí benefícios turísticos, que é o que nós sabemos que muitas vezes está por trás de algumas candidaturas, não é? Pronto, esta imagem é um bocadinho a procura de equilíbrios, é uma mensagem quase final, não é o slide final, mas, portanto, estes equilíbrios não são fáceis, de facto. Temos que ter consciência que não são fáceis. Temos que definir prioridades, temos que rever as prioridades que foram definidas, temos que, de facto, salvaguardar as dinâmicas associadas a este património, avaliar, quer quantitativamente, quer qualitativamente, recriar os lugares e a programação regional e local. Portanto, esta programação do Museu Municipal de Tavira é muito interessante. Sai fora daquilo que é habitual do museu municipal ou de outro tipo de equipamentos culturais. Estes desafios que se colocam nestes espaços também é a sua obrigação, é a sua missão, mas por vezes dá trabalho, é exigente, obriga a outros recursos. E por acaso estava ali uma imagem que eu não comentei, em que estava um cozinheiro a cortar umas peças, que foi uma sessão feita na paisagem de cozinha associada à introdução das especiarias no período dos descobrimentos. Portanto, Sagres, Lagos, há uma história dos descobrimentos associada a estes lugares, não é? E ao infante Dom Henrique, e o que se procurou foi recriar receitas utilizando as especiarias que, entretanto, que na altura dos descobrimentos foram introduzidas no nosso país através desse período e utilizando o espaço da paisagem da Fortaleza de Sagres. Também utilizámos uma capela da ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, também para fazer uma sessão do mesmo género, e é uma forma de levar os residentes a revisitar estes espaços e ao mesmo tempo fazer alguma história associada àquele período e àquele sítio. É ousado, nem sempre é fácil, por exemplo, ter água dentro de uma capela e luz e poder cozinhar com uma placa é uma coisa que vai contra as normas, mas foi tudo calculado com a preservação desse património, e são experiências que as pessoas nunca mais esquecem. Encheu, foi num domingo à tarde de novembro, que chovia torrencialmente, e as pessoas aderiram, porque foram revisitar um monumento local, que é um monumento que é de interesse público, mas no caso de Sagres é nacional. No caso da ermida de Nossa Senhora da Guadalupe, é monumento de interesse público. Portanto, em termos de grau de importância, são reconhecidos, mas sempre com o respeito daquilo que deve ser uma prática aceitável para aqueles lugares. E voltam ao sítio que só se calhar tinham ido uma vez na vida com os netos ou foram com a escola. Reprogramar, recriar as propostas de programação associadas ao património é desafiador e eu acho que é um caminho interessante. E esta programação conjunta com parceiros locais, com parceiros de diversas áreas, que não só da cultura, é outro dos caminhos. Portanto, ao nível da salvaguarda da dieta mediterrânica e do plano e do seu desenvolvimento, porque temos estado a trabalhar também nele, tem havido um ganho de conhecimento muito interessante, nomeadamente os vários parceiros têm experiências de salvaguarda diferentes, esta partilha de um património comum é também interessante, porque há sempre aprendizagens, também leva a que se possa maximizar a atratividade e o potencial de chamar a atenção para determinadas práticas que para nós fazem parte de um senso quase comum do nosso dia-a-dia.
Por exemplo, outra coisa que em Tavira se tomou consciência que será necessário desenvolver é um plano de desenvolvimento local da própria dieta mediterrânica enquanto comunidade representativa, porque tem-se a feira da dieta mediterrânica, tem-se outras práticas e eventos a decorrer, mas falta coerência e falta, às vezes, qual é a base para se excluir um restaurante para estar na feira e não estar outro? Isto é mediterrâneo ou não é? Há um trabalho grande a fazer. Nenhum destino turístico pode ser sustentável ou competitivo no longo termo sem ouvir e sem envolver as comunidades locais. Esta é a questão essencial. O turismo só faz sentido se trouxer benefícios para as comunidades locais. Senão não faz. E, portanto, às vezes nós tratarmos o turismo como uma coisa autónoma e fora da cultura é irrealista, não faz qualquer... não pode ser. Portanto, é este o caminho, a comunidade local tem que fazer parte deste processo, é ela a essência e é aí que deve estar a base deste trabalho, e isso obriga-nos a um trabalho maior junto à comunidade e não tanto na academia fechados, e sabemos bem os desafios que foram ir para o terreno e andar a visitar artesãos e a desenvolver experiências, porque é muito mais fácil promover um questionário e receber respostas e tratar com software, mas não é esse tipo de investigação que é essencial para definir perfis, para perceber motivações, mas não é suficiente, porque isso dá-nos tendências, dá-nos uma informação mais estatística de preponderâncias, mas não nos dá a informação qualitativa necessária. Sabemos que há fragilidade, que conhecimento e educação, e estou-me a repetir, trazem valor e são uma base essencial, além de que promovem uma coisa que se chama identidade, que é difícil de definir também. Estamos sempre perante conceitos muito complicados quando falamos destas questões, mas reconhecimento de valor, identificação, conhecimento trazem conservação e salvaguarda destes patrimónios. Como promover o envolvimento local? Há aqui várias pistas. Isto requer tempo, dinheiro, que é outra coisa que às vezes não temos, paciência, que também às vezes há vontade de desistir, mas não, acho que as pessoas do património cultural sabem que a resiliência e a paciência são coisas, aliás, está bem à vista, não é? Portanto, é bom celebrar estes momentos porque, de facto, significa que não começámos há muito tempo. 20 anos, 10 anos, é pouco. É pouco. Temos ainda uma aprendizagem grande para fazer. E, portanto, criar, de facto, oportunidades para a comunidade local participar, envolvê-los. Lembro-me de ter tido uma discussão, quando tive a experiência de entrar no município, de querer criar um conselho municipal e dizerem, mas para quê? Essas pessoas não sabem nada deste assunto. Nós é que somos os técnicos e os especialistas. E foi uma luta para criar um conselho para ouvir os agentes e envolvê-los, porque depois, a partir daí, definiram-se as prioridades e aquilo que se financiava, porque só se financiava aquilo que estava de acordo com a estratégia definida, e a estratégia definida tinha questões de salvaguarda, de conservação, de património na base. Portanto, é um processo de ganhos para todos os lados, quando é mais exigente, às vezes é desesperante, porque também temos aqueles que, de facto, não querem saber e só têm o seu interesse pessoal para ser apresentado nestes fóruns e insistem que são subfinanciados, ou precisam de mais, ou precisam não sei o quê. Eu já vi que já estou a falar há 1 hora, portanto vou acelerar, mas também ter consciência que, em termos de turismo, há convicções culturais e religiosas que são diferentes da nossa cultura, naqueles que nos visitam, e a interpretação tem que ser pensada em função disto também. E tentar sempre minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos. Há oportunidades grandes para todos e, de facto, agora não vai querer aparecer, mas temos que conhecer melhor os lugares, temos que partilhar, de facto, todo este conhecimento com os diferentes tipos de agentes da cultura, sejam ele património cultural, material ou imaterial, equipamentos culturais ou outros,
Promover, claro, os tais inquéritos que eu ainda há pouco parecia que estava a desvalorizar, mas são importantes para conhecer quem nos visita, o seu perfil, o que é que procura e até detectarmos outras oportunidades ou impactos negativos que podem estar a emergir. Fazer uma promoção conjunta, eu acho que o Alentejo nisto tem trabalhado muito bem. A cultura e o turismo estão de braços dados em todas as candidaturas que têm feito a património cultural e material, e eu acho que é esse o caminho, e de facto têm saído ganhadores precisamente talvez porque partilham essas práticas mais do que noutras regiões. Fazer segmentação, oferecer diferenciação, não podemos querer que todos sejam especialistas. Na Direção Regional de Cultura, muitas discussões tive sobre cada exposição que se fazia, a dimensão dos painéis, o tipo de informação a colocar. Nos museus é uma discussão muito constante, porque quer-se colocar ou informação de autor-data, que é muito pouco, não diz nada, é preciso saber o contexto daquela época para perceber o que é que aquela data nos diz, ou daquele autor e do seu enquadramento num movimento artístico, ou é o excesso, são textos que nunca mais acabam e que ninguém lê. E depois temos o tal turista que faz a voltinha num quarto de hora, sai. É verdade, o turista, tive essa experiência no doutoramento, apliquei 800 questionários e, em média, a visita ao museu entre 30 e 40 minutos. É muito pouco para mostrar a riqueza do património, mas se calhar porque não pensar em visitas, chamar-lhes mesmo uma visita de meia hora ao museu, e para esses condensar e mostrar uma sala ou mostrar uma vocação histórica de um determinado espaço. Pronto, temos que repensar aquilo que se está a fazer, e esse desafio deve ser diário, não é uma vez no ano, e envolver a comunidade, porque de facto só assim se pode aumentar o efeito positivo. Estamos neste projeto também, está em revisão, vai entrar em discussão pública um novo plano da dieta mediterrânica, da salvaguarda, com o plano de atividades associado. A Universidade do Algarve tem liderado este processo, mas faz parte da rede de instituições de ensino superior da dieta mediterrânica. Évora também faz, e temos tido de facto aqui algum caminho a desbravar, mas que começa a dar frutos e que tem no território muitos exemplos positivos. Também temos um Red Book do artesanato, que foi desenvolvido por encomenda da Comissão de Coordenação Regional do Algarve. Esta equipa do TASA, das Técnicas Ancestrais Soluções Atuais, que é a cooperativa de crença, desenvolveram um trabalho de investigação, de levantamento, e sabemos o que é que está a necessitar de salvaguarda urgente e que está em desaparecimento em termos de manifestações do artesanato local. Agora, o passo seguinte é que é mais complicado, e aqui já se falou disto, é a salvaguarda. Como é que é feita? Vai estar 10 anos em salvaguarda urgente? Desaparece, se tiver 10 anos em salvaguarda urgente e nada acontecer. Portanto, há aqui que consciencializar também os financiadores destes projetos para que o passo seguinte tenha que começar a ser cada vez mais assumido, porque estas técnicas, algumas estão de facto já no vermelho, não é? E estão a desaparecer. Estes são exemplos, o TASA com as artesãs, a cara das artesãs, com o desenvolvimento de uma nova linha de candeeiros associados a este projeto, as oficinas, a dieta mediterrânica com uma presença cada vez mais crescente, não só na gastronomia, mas nas outras áreas do estilo de vida, sobretudo Tavira, mas gostávamos que fosse nacional, porque a dieta mediterrânica Tavira é só a comunidade representativa, mas já há um longo percurso a fazer. Isto são apenas pequenos exemplos. Alguma coisa que pode ajudar é ter um good storytelling, não é? O tal, está na moda, contar histórias. As pessoas lembram-se mais facilmente das suas histórias de infância e das histórias que lhes contam e que vivem do que de outra coisa qualquer. A história das borboletas, por exemplo, eu acho fascinante este desenho e a explicação da transformação, e temos que ser cada vez mais para trazer quem? Os mais jovens para este processo, porque são eles a geração do futuro.
E os projetos educativos, como já vimos alguns exemplos aí a ser apresentados, trabalhar com as escolas é uma das formas de chegar à comunidade local. Estar cada vez mais envolvidos em projetos destes, porque são os que fazem, de facto, a transformação e evitam que o turista seja visto como alguém que é invasor e que perturba o dia-a-dia das comunidades. Portanto, Sustainable Cultural Tourism é o caminho, é a nova perspectiva e sempre com o envolvimento das comunidades locais. Há também já muita literatura produzida em como envolver as comunidades locais nestes processos de decisão. É preciso fazê-lo, não é? Vivemos cada vez mais assim, num mundo global, em que um jovem usa precisamente o seu tablet para ver uma recriação de banda desenhada em cima do mapa de uma exposição dedicada à escravatura num polo da escravatura que existe no Museu de Lagos. E, por outro lado, temos aqui o sal e a flor de sal com a cortiça, que é muito nossa, com uma nova embalagem, com uma nova história a ser contada e com a oportunidade de ir ter a experiência de fazer a safra do sal, como se fazia artesanalmente há uns anos, que hoje está industrializada, mas que é hoje promovida como uma técnica para os turistas experienciarem, associada a uns banhos de lama, e é uma experiência de turismo criativo que está a acontecer no território do Algarve e que fez parte do projeto do Criatura em Castro Marim. Se algum dia forem para aqueles lados, é uma experiência muito interessante com a cooperativa precisamente do sal, dos produtores de sal, que é muito enriquecedora para além do contacto com aquela comunidade, ver de onde é que... E fiquem sabendo que é o souvenir mais comprado para levar como lembrança nas lojas dos postos de turismo do Algarve. Portanto, é uma coisa fácil de transportar, é uma coisa que é muito nossa e que, contando esta história e vivendo esta experiência, toda a gente quer levar o melhor sal do mundo, a flor de sal do Algarve, claro, Castro Marim, e passo a promoção. E era aquilo que queria partilhar convosco, espero ter ido ao encontro da expectativa. Não sei se há alguma questão. Chico? Ou... Sim?